Muito bem, como anunciamos no bloco anterior, nós estamos recebendo o secretário de Gestão Pública, doutor Adriano Soares. Queria, antes de mais nada, agradecer, doutor Adriano, pela presença aqui. E eu gostaria de saber, nós acompanhamos há pouco aí mais uma avaliação, digamos assim, interna dos servidores da educação, uma reunião que aconteceu hoje pela manhã. A situação ainda continua com vários obstáculos, né, doutor Adriano? Qual é a expectativa, por exemplo, que a gente pode ter para solucionar esse problema todo? Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia aos telespectadores. Olha, André, eu acho que a reportagem mais interessante, inclusive, é a anterior àquela, que é daquela menina que fala do futuro. Do futuro, do vestibular. Isso é criminoso a gente roubar o futuro das crianças, dos adolescentes, dos jovens de Alagoas. Um pessoal que, inclusive, um ano praticamente sem aula, né? Falar em reposição nas férias ou em reposição de qualquer jeito, como se a educação fosse para ser tratada como mulambos humanos, isso eu acho que é uma agressão a todos nós, alagoanos. A gente precisa repensar isso urgentemente. A greve no setor público precisa ser repensada. A gente não pode tratar das negociações salariais, por mais justo que sejam, roubando sonhos dos nossos jovens, das nossas crianças. Então a situação do Estado é difícil financeiramente, né? E nós não podemos continuar falando como o governo não dialoga, quando o governo não faz outra coisa que dialogar. O governador, o que tem recebido servidores, recebeu todas as categorias, fez propostas dentro da realidade do Estado, dentro do que se podia, até do que não se podia, num esforço enorme para que nós tenhamos a volta às aulas, tenhamos saúde para a população. E nós temos aí essa cultura de que, no caso, por exemplo, da educação, de que a educação pode ser postergada, pode ser atrasada, como se os jovens e as crianças pudessem esperar. E não podem, André, não podem. Então, do ponto de vista da responsabilidade do governo, a gente, de um lado, lamentar, mas, de outro lado, com a responsabilidade do governador Teotônio Vilela e da equipe dele, que é de ter uma postura firme, no sentido de que, olha, nós estamos negociando. Agora, é fundamental que os estudantes tenham aula. É fundamental que haja o fim dessa greve. E é fundamental que aqueles que não queiram trabalhar, que sejam substituídos pelos professores que queiram. Tem muitos. Quantos estão aí fora do mercado, no estado de Alagoas, com tantas limitações de mercado, de emprego? Quantos não querem entrar no serviço público para trabalhar? Com salários, inclusive, maiores do que são pagos pela iniciativa privada. Muitos dizem, esse salário é de fome. De fome, compare com os salários da iniciativa privada. Compare para verificar se o estado de Alagoas não tem pago, inclusive, o governo mais do que se paga na iniciativa privada, né? Então, na verdade, o que se tem, às vezes, um excesso, direito de greve, sim, mas a gente não pode ter um abuso no exercício do direito, trazendo tantos prejuízos como se tem tido para a nossa população, sobretudo a mais carente. Isso o governo não aceita. Agora, doutor Adriano, muitas vezes a gente, em períodos de maior durabilidade desse tipo de movimento, a gente vê que a justiça decreta a ilegalidade, inclusive punindo a entidade representativa, o sindicato, no caso, com multas. Também o governo ameaça, no caso de greve no serviço público, com o corte dos dias parados, mas depois nada disso parece que se concretiza. Isso não é um estímulo também aos movimentos? Infelizmente André, infelizmente. Da nossa parte, esses pontos que estão sendo cortados, a gestão pública fez os cortes e não pagou. Se vem uma decisão depois determinando o pagamento, a gente cumpre. A gente não brinca com decisão judicial. Se a decisão diz que a greve é ilegal, de fato, tem que ter consequências da ilegalidade da greve. E nós não brincamos. Se a decisão judicial depois vem e diz que deve se pagar, nós vamos pagar, nós vamos cumprir. Como nós exigimos que os sindicatos cumpram a determinação judicial, nós também cumpriremos, né? Então, nossa parte está... Agora, em relação, por exemplo, os que estão em greve, os pontos que vieram cortados vão ser cortados. Não vai haver pagamento. Quem estiver em estágio probatório em greve vai ter as consequências legais disso. Estágio probatório, o que é? Você está num período precário, sendo avaliado para ingressar em definitivo no serviço público. Então, como é que você, num período em que você está sendo avaliado, sai de greve? Então, não pode permanecer no serviço público. Então, por isso que eu venho fazer mais uma vez, fiz ontem, anteontem, aproveito essa oportunidade para fazer um apelo àqueles que estão em greve, retornem ao trabalho. A situação de Alagoas, de emprego, inclusive, da empregabilidade, é uma situação difícil. Quem perdeu um emprego no serviço público
só pode voltar, depois de ser demitido, só pode voltar com um novo concurso. E mais, concurso depois de 5 anos, fica 5 anos de quarentena sem poder fazer concurso. Então, eu espero que as pessoas avaliem as consequências disso, depois não digam, eu não fui avisado, eu não sabia, eu pensava que era brincadeira. Não é brincadeira. O governador determinou ao secretário da Educação, ao secretário da Segurança Pública, da Defesa Social, ao secretário da Saúde, enfim, aos secretários de um modo geral, que cortem um ponto, né, e que tomem as providências, inclusive para o pronto restabelecimento do serviço público. Até a reportagem mostra já escolas voltando, né? Quer dizer, a greve já não tem a força. Você vê, inclusive, que na reunião do sindicato já há um menor número de pessoas, porque a sociedade está cansada. O governo passou a ser cobrado, dizer, mas vem cá, o governo não vai fazer nada. São as ruas sendo obstruídas. Você vê um trabalhador no ônibus dizendo, mas eu quero chegar no meu trabalho, não posso porque bloqueio. Criou moda agora. Lamentavelmente, invadir prédio público, bloquear a passagem, impedindo que os outros trabalhadores cheguem ao seu trabalho, possam ter o seu direito de ir e vir prejudicado. Então é preciso a gente repensar, com diálogo, com serenidade, com os pés no chão, mas, Dresch, a gente não pode negociar com o direito também dos outros trabalhadores, das outras pessoas, de terem o fluxo normal da sua vida. Ontem foi assinado em Brasília um ajuste fiscal que possivelmente vai permitir uma reestruturação, uma renegociação da dívida do Estado de Alagoas. Fala-se muito que a partir de agora nós vamos ter que cumprir com muito mais rigor algumas determinações de lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. E insinua-se até a possibilidade de demissão no serviço público. Existe esse risco? Não, isso não é verdade. O ajuste fiscal está sendo assinado para evitar que as demissões ocorram. Dresch, dizem assim, poder público, Estado não quebra. Não é verdade, Estado quebra. O Rio Grande do Sul é a prova disso. Quebrou e já não tem mais como resolver normalmente os seus problemas. A governadora limitou os salários a R$ 1.000 e poucos. Quem ganha mais vai ter que esperar quando o Estado tiver capacidade de pagar. Alagoas está indo para esse caminho, está quebrando. Previdência quebrada, Ipazeal Saúde quebrado, tudo quebrado. Devendo empréstimo consignado que os servidores foi descontado e não foi repassado, foi pago. Veja, então, o Estado de Alagoas estava no caminho do suicídio coletivo. Isso é muito grave. Então, o governador Teotônio Vilela, nisso, teve um papel importante. Veja, o Estado vem cumprindo de tal forma o seu papel com seriedade que o governo Lula, o presidente Lula, é quem tem dado o aval para esse governo. O governo Lula do PT. Quer dizer, o governo, que é um presidente que não é de partido, é um presidente do país. E ele vendo, olha, estamos aqui em Alagoas fazendo o dever de casa, se está fazendo o dever de casa, o governo federal dá o apoio. Então, o ajuste fiscal não é para que haja demissão, o ajuste fiscal não é para arrochar servidor público, o ajuste fiscal, pelo contrário, é para dar ao Estado de Alagoas uma capacidade de investimento, organizando as suas contas e Dresch, o que nos sufoca também é a nossa dívida. A dívida de Alagoas deu um salto de 400 milhões para quase 6 bilhões. Qual é a capacidade que o Estado de Alagoas tem de pagar essa dívida? 15% que é pago é da receita do Estado com dívida por mês, só para juro. E esses 15%, Dresch, são 15% por causa de uma medida liminar, porque sem a liminar era para estar em 19%. E se essa liminar caísse, o que ia acontecer? Nós íamos ter que pagar a diferença à vista. O Estado de Alagoas fechava. Aí quebrava de vez. Então, esse trabalho muito sério que o governador Teotônio Vilela fez em Brasília, junto ao presidente Lula, junto ao ministro Manta, junto ao Tesouro Nacional, permitiu o que agora? Que a gente conseguisse, Dresch, tem a chance agora de também refinanciar essa dívida com juros bem menores, com carência de 5 anos e com a perspectiva, portanto, de Alagoas ter recursos para investir em infraestrutura, em estrada, e isso vai permitir em obras fundamentais, estruturantes, para permitir cada vez mais a gente atrair empresas. Veja o Extra. O Extra agora, o Abílio Diniz foi que disse, mais uma vez eu estou investindo. Por quê? Porque eu acredito nesse governo. Então as pessoas estão vindo porque a gente está pagando as contas em dia, porque a gente está organizando as contas públicas, aí acreditam e vem investir no Estado, Dresch. Isso é bom demais. Secretário, só tenho a agradecer a sua presença, muito obrigado. Nada, Dresch. Até uma próxima oportunidade. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir das 11 horas da manhã e durante a programação os nossos flash com as notícias em cima da hora.